Opa, olha, a gente volta. E agora, vou botar uma questão para vocês fazerem para mim. E eu quero ver se vocês já conseguem identificar tanto a razão trigonométrica quanto aqueles bizuzinhos que a gente acabou apresentando para vocês no decorrer das aulas. Você se conectou agora? Pronto, seja bem-vindo. Meu boa noite para você que está se conectando agora com a gente. Segunda aula de hoje, trigonometria no triângulo retângulo. Ficaram curiosos com a questão? Vem cá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui eu ainda vou ter que completar um pouquinho, professor. Conteúdo na tela e olha a questão, professor. Olha a questão, lê comigo. Um barco navega em direção ou na direção AB. Tá vendo o barquinho? Ele está indo no sentido de A para B, entendeu? Ele saiu do ponto A, percorreu 1000 metros, chegou no ponto B e continuou navegando, professor, próximo a um farol P, conforme a figura. No ponto A, o navegador verifica que a reta AP, localiza lá o AP, que é aquela na diagonal ali, professor, ele disse que localiza lá. Localizou? Pronto. Ele disse que no ponto A, o navegador verifica que a reta AP avista o farol sob um ângulo de 30, que já está na imagem. Pronto, professor. E após a embarcação percorrer 1000 metros, ele enxerga novamente, tá, o farol, só que agora sob um ângulo de 60 graus. Seguindo sempre a mesma direção AB, qual a menor distância entre a embarcação e o farol? Eu vou falar aqui uma expressão que ela é bem comum. Eu acho que vocês vão conseguir recordar ou até mesmo completar. Vê se vocês respondem para mim. A menor distância entre dois pontos é uma... Pelo menos eu ouvia muito isso na minha infância. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Não foi assim? Eu aprendi desse jeito. É uma linha reta. Então, se o cara quer a menor distância, deixa eu pegar aqui o marca-texto. O cara quer que você encontre a menor distância entre a embarcação e um farol. Essa menor distância deve ser feita com uma linha reta entre a embarcação e o farol. O que ele quer que você encontre é essa distância que eu estou colocando agora de canetinha. Essa distância... Oh, apaguei. Era para me ter botado no marca-texto. Pronto, consegui. Essa distância. Gente, será que tem alguma particularidade nessa questão? Será que eu já vi uma questão parecida com essa? Vou dar a dica. Quantos triângulos eu enxergo aí? Quantos triângulos eu enxergo aí? O que ele está querendo que você descubra é aquela interrogação que eu botei lá, que é a menor distância que eu tenho da embarcação até o ponto P, que representa o meu farol. Será que vocês conseguem fazer? Isso, Gabriel. Então, tem 3 triângulos? É. O que é que eu devo pensar nesse tipo de questão? Qual é a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça quando eu enxergar uma questão de trigonometria com essas características? O que é a primeira coisa? Professor, nessa questão alguém é isósceles. Nessa questão alguém é isósceles, professor. Basta eu descobrir. É praticamente a mesma coisa, né, grande Gabriel? Deixa eu ampliar um pouquinho a imagem aqui. Ele quer que você descubra essa distância aqui. Vou chamar essa distância de x, tá bom? Tinha botado a interrogação agora há pouco. Então, como é que a gente vai estar encontrando essa altura x aqui, no caso, essa distância? Professor,
O senhor disse que quando tiver assim os 3 triângulos, ó, a gente enxerga que tem 3 triângulos porque a gente está vendo aqueles 2 ângulos já, professor. Tem um ângulo de 30, tem um ângulo de 60 ali, e eu já sei quem é o triângulo isósceles, professor. Então, vamos ver aqui. Se aqui é 30 graus, professor, aqui é 60, esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus, então a gente já conclui que esse ângulo aqui de cima, professor, ele é um ângulo que vale exatamente 30 graus. Se esse ângulo de cima é 30 graus, é porque esse lado, professor, é igual a esse lado. Então, eu já posso dizer que nesse triângulo, professor, quanto que vale a medida BP? Do B para o P, gente, quanto que vale a medida do B para o P? Que aqui, se eu transferir esse triângulo para cá, você vai ter essa distância, que é o que eu quero descobrir, e essa distância aqui, professor, vai valer exatamente 1000 metros, professor. Está sob um ângulo de 60 graus. Era isso que você tinha que identificar. Aqui o segmento, aqui é o farol, que é o ponto P, aqui o ponto B, e aqui é a embarcação, né, professor? Vou botar ponto E, professor. Ponto E de embarcação. Você entendeu? Professor, vai ser seno. Por quê? Vocês entenderam aí? Esse triângulo que eu acabei de desenhar, gente, é esse que eu dei o destaque aí, ó. O que é que eu queria que vocês conseguissem concluir? É que a distância do B para o P era 1000, e a gente encontrou esse 1000 sem fazer conta. A gente encontrou esse 1000 simplesmente percebendo que aquele triângulo que está em azul, ele é um triângulo isósceles. Então, se do A para o B é 1000, do B para o P também é 1000, porque tem aqueles 2 ângulozinhos de 30 graus lá. Era isso que eu queria que vocês observassem. Porque depois que a gente conseguiu observar isso, a gente percebe que esse x aqui para o ângulo de 60 é o cateto oposto e esse 1000, professor, é a hipotenusa. Suficiente para a gente entender que quem resolve a questão é o seno, professor. O seno de qualquer ângulo é pegar o cateto oposto com a hipotenusa. De qualquer ângulo não, de um ângulo agudo na realidade. Professor, o seno de 60 graus é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 1000. Eu posso até ter seno de ângulos maiores, mas para o triângulo retângulo, não. No triângulo retângulo, a gente vai estar trabalhando o seno dos ângulos agudos. Quanto que é o seno de 60? Aí você tem que correr lá na tabela. É, professor? É assim, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, professor. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 1000. Eu posso simplificar esse 2 com este 1000, vai sobrar 500. Produto dos meios pelos extremos, vai ficar x vezes 1, que foi o que sobrou da x. 500 vezes raiz de 3 vai dar 500 raiz de 3 metros, que é a distância, a menor distância entre a embarcação e o farol. Professor, se a questão tivesse me dado, considere raiz de 3 igual a 1,7. Aí você fazia 500 vezes 1,7. Mas a resposta é justamente essa. Show, Gabriel? É só isso aí mesmo. Deu certo? Vamos para mais, professor. Já está resolvida. Essa daqui. Prof, os alunos acabaram colocando para mim uma vez o seguinte. Eles acham que porque a questão me dá as 3 informações, eu tenho que usar as 3 informações para resolver a questão. Não. Nessa questão está sendo dada informação justamente porque o ângulo fornecido, professor, não é o 30, não é o 45 e não é o 60. Como não é nenhum dos 3, a questão já vai fornecer para você. Lê comigo aí. Um avião levanta voo em B, estou vendo lá, professor,
e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. Aqui a altura e qual a distância percorrida quando alcançar a vertical que passa pelo ponto A. Professor, é quando ele estiver em cima dessa casa aqui, ó. É quando estiver em cima dessa casa, ou seja, ele quer que você encontre o valor do x, ele quer que você encontre o valor do y. Então, na nossa situação, eu tenho que para esse ângulo de 15 graus, quem é quem aqui na história? Primeiro, o y aqui, gente, é o maior lado desse triângulo. Não sei se você percebeu, mas vou dar o destaque aqui. O triângulo que nós estamos analisando é esse aqui, ó. Estou dando destaque agora. Você está vendo aí o triângulo? Tá, professor. Então, nesse triângulo, esse y é a hipotenusa. O x, professor, é o que está na frente, professor. O x aqui é o cateto oposto. E esse 2000, se o x é o cateto oposto, o 2000 vai ser o cateto adjacente. Como é que eu vou começar a questão? Eu tenho que usar aquele 2000. Aquele 2000 é cateto adjacente. Então, eu tenho que buscar uma fórmula que tenha cateto adjacente. Só que você quer encontrar primeiro o x ou o y. Se você for encontrar primeiro o x, você tem que buscar uma fórmula que tem cateto oposto e cateto adjacente. Se você for encontrar primeiro o y, você tem que usar uma fórmula que usa o cateto adjacente à hipotenusa. Então, na ordem, vou descobrir primeiro o x. O x, professor, nós vamos usar o cateto oposto e o cateto adjacente. Professor, é a coca. Tangente do ângulo trabalha com o cateto oposto e com o cateto adjacente. O ângulo é 15, né? Tangente de 15 graus é o cateto oposto, que é o x, pelo cateto adjacente, que é o 2000. Aqui, professor, 15 graus, então não vai na tabela, não. Ele já deu para mim aqui, ó. A tangente de 15 graus vale 0,27. Então, a nossa conta aqui vai ficar 0,27 é igual a x sobre 2000, professor. Vou fazer produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse, esse vezes esse. O nosso x vai dar 2000 vezes 0,27, que vai dar exatamente 540 metros. Certinho, Gabriel? 540 metros. Prof, o senhor acabou de achar o 540 metros. Se aquele ângulo fosse de 30 graus, cara, eu já saberia quem era o y. Só que não é 30, é 15, né, professor? Então, eu posso optar, professor, agora, para mim achar esse y, que é a hipotenusa, eu posso usar o 2000, que é o cateto adjacente, como eu também posso usar esse x já, professor, eu acabei de encontrar, ele vale 540 metros e é o nosso cateto oposto. Então, eu posso fazer a conta com o y e com o 540, ou eu posso fazer a conta com o y e com o 2000. Tanto faz. Se eu fizer a conta com o y e com o 540, você fez com qual? Com 540? Foi, Gabriel? Pode? Tranquilo. Ou eu poderia fazer do 2000 e do 2000 e do y lá, professor. Se eu fizesse 2000 e do y, eu poderia fazer cosseno. Dá para fazer ou pelo seno ou pelo cosseno. Se eu fizer pelo seno, seno de 15 é o cateto oposto, que é o 540, pela hipotenusa, que é y. Poderia fazer assim. Ou eu poderia fazer cosseno de 15 graus, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é y.
ou um ou outro. Quanto que é o seno de 15, professor? Vamos lá, fazer o seno. O seno de 15 aqui, ele disse que é 0,26, professor. Seno de 15, 0,26. Vai ficar 0,26 é igual a 540 sobre y. Vai ficar 0,26y é igual a 540. Fiz a multiplicação, esse vezes esse vezes esse. Eu vou ter que y é igual a 540 dividido por 0,26. Y é igual. Se eu fizer a divisão aí, 540 por 0,26, deu exato não, deu aproximado, foi, Gabriel, que você encontrou aí? 540 dividido... Professor, 540 deu 2.000... Quanto foi que deu o teu? 2, o meu deu 2.076,9 aproximadamente. Aproximadamente. Entendeu? É porque o seu botou 2,076. Aí eu pensei que tinha dado 2, mas até porque a hipotenusa é grande. É porque faltou foi o ponto. Acho que na hora da digitação só. Mas eu entendi aí, Gabriel. Ou eu poderia usar o cosseno de 15, professor. 0,97. Ia ficar 0,97 é 2.000 sobre y. Cruz credo. Nós íamos ter 0,97y é 2.000. Y é 2.000 dividido por 0,97. Y é igual. Você está vendo aí que a conta é diferente, porém o resultado é o mesmo. 2.000 dividido por 0,97. Aqui já deu um resultado um pouquinho diferente, por conta da aproximação. 2.000 dividido por 0,97. Deu 2.061,8. Vou já explicar por quê. 2.061,8. Deu até uma diferença razoável. Sabe por que deu a diferença? Porque quando ele considerou o seno de 15 ou o cosseno de 15, ele considerou apenas com aproximação de 2 casas decimais. Para a gente chegar numa aproximação melhor, eu teria que considerar pelo menos 4 casas decimais, tá bom? Professor, então eu vou considerar qual dos dois? Os dois estariam corretos. Os dois, se eu só conferir lá de novo, foi 0,97 mesmo. É isso mesmo, o cosseno de 15, 0,97 e o seno de 15, 0,26. Os dois valores estão corretos. Os dois valores. Para a gente ter o mesmo resultado, ou pelo menos com a aproximação maior possível, aquelas aproximações que foram fornecidas do seno, cosseno e tangente de 15 graus, elas teriam que vir com pelo menos 4 casas decimais. De boa? Vamos para a próxima. E essa aqui, professor, seno de 15 de novo. Os mesmos valores que foram fornecidos agora há pouco. Ele disse para mim que uma rampa lisa, com 10 metros de comprimento, faz um ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe na rampa, é isso mesmo, uma pessoa que sobe a rampa inteira, eleva-se verticalmente quantos metros? Ele quer só aquele X. Isso aqui tá fácil, tipo, nesse triângulozinho, esse 10 é a hipotenusa, esse X é o que está na frente do ângulo, logo é o nosso cateto oposto. Professor, seno, cosseno ou tangente? Cara, se eu vou fazer uma conta com a hipotenusa e com o cateto oposto, é seno, professor. Porque eu aprendi que seno de um ângulo, eu divido o cateto oposto com a hipotenusa. Seno de 15, perdão.
é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10. Por que eu tenho que saber a razão trigonométrica? Porque na questão, gente, ele te dá as 3. A questão te dá as 3. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o seno, que é 0,26. Então, vai ficar, professor, 0,26 é igual a x sobre 10, produtos meus pelos extremos, x vai dar 2,6 metros, professor. Eu não sei se ele deu nem unidade, deu metros. É isso mesmo. Falou sim. Foi fácil essa aqui, não foi, Gabriel? Também senti que foi fácil essa daqui. Prof, mas para você entender que se ele não der o 30, o 45 e o 60, a questão vai fornecer para você. Agora que eu já treinei, já recordei, agora vocês vão tentar fazer sozinhos. Pode ser? Minha diretora, não vou nem ler. Coloca 2 minutinhos aí para tentar fazer essa questão para mim. 2 minutinhos. Opa, opa, olha, a gente volta. E aí, grande Gabriel, deu quanto? Pelo bizu? Dá certo, pelo bizu. Deu quanto, Gabriel? 100 metros? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Professor, aqui, nessa nossa situação, se eu pegar, estou olhando para essa imagem, eu estou visualizando, professor, essa medida X, que é o que ele quer que nós encontremos, não é? E essa medida X nesse triângulo, já bati o olho e já vi que é o maior lado, é a hipotenusa. Esses 50 metros, se eu for analisar o ângulo de 60, esses 50 metros é o cateto adjacente. Então, do jeito que está aqui, eu sei que eu teria que fazer uma conta usando o cateto adjacente à hipotenusa. Então, a princípio, eu pensaria em resolver pelo cosseno do ângulo, que seria cateto adjacente com a hipotenusa. Eu acho que você acertou, Gabriel. Mas vamos ver aqui. Prof, seria cosseno de 60 graus, é o cateto adjacente, que é 50, sobre a hipotenusa, que é x. Com a memória aqui funcionando, eu vou lá na tabelinha de arcos notáveis e visualizo que o cosseno de 60 vale 1/2. Então, 1/2 vai ser 50 sobre x, faz lá o cruz credo, aplica a propriedade fundamental das proporções, a multiplicação cruzada, x vezes 1 dá x, 2 vezes 50 dá exatamente 100 metros. Mas é justamente, Gabriel, tá de parabéns,
é justamente isso que eu queria que vocês percebessem, igual o nosso colega Gabriel. O que seria? Vocês visualizarem na situação problema se existe, professor, aquele bisuzinho que eu apresentei para vocês. Qual, professor? Qual deles? Foram 3. A gente colocou para vocês que quando nós temos ângulo de 30 graus, o cateto oposto, ele sempre vale a metade da hipotenusa ou a hipotenusa sempre vale o dobro do cateto oposto. Isso analisando um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, que eu estou pintando agora, ele é um ângulo de 30 graus. Então, se eu for desenvolver, se eu for raciocinar a questão pelo ângulo de 30 graus, esses 50 metros para o ângulo de 30, tá bom? Não para o de 60. Ele passa a ser o meu cateto oposto. Então, para o ângulo de 30, aquele 50 é o cateto oposto. Não é isso? Então, se aquele 50 é o cateto oposto, eu aprendi que a hipotenusa ela é o dobro do cateto oposto, ou seja, o dobro de 50 metros vai dar 100 metros. Simples assim. Não haveria a necessidade da aplicação da razão trigonométrica. Entendeu? Vamos para mais. Essa daqui tem um detalhe apenas que difere das anteriores. O que seria, professor? Deixa eu ver aqui. Ele disse para mim, para determinar a altura de um edifício, um observador colocou-se a 30 metros de distância, como mostra a figura, só que esse 30 metros aqui ficou muito grande. Deixa eu apagar aqui e botar ele no lugar certo aqui. Ficou muito grande esse 30 metros. O observador colocou-se a 30 metros de distância e assim observa, segundo o ângulo 30 graus. Ah, é isso mesmo. Na hora de fazer a questão aqui, eu já peguei e nem observei. Tem isso aqui tudo, não. Tá muito grande. Pronto, professor, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Até aqui, professor. Aqui. Agora sim. Até aqui o 30 metros. 30 metros até lá naquela ponta estava muito grande, professor. Então, o observador colocou-se a uma distância de 30 metros do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Ele quer que você encontre a altura desse prédio e ele diz aqui para mim que o observador, professor, está, no caso, a uma altura, professor, de 3 metros. O campo visual lá é grande, o observador é grande, viu? 3 metros de altura é um monstro. Prof, deixa eu ver aqui. O que a gente vai estar encontrando aqui, gente? O que a gente vai estar encontrando? A gente vai estar encontrando essa medida aqui, ó. Essa medida. Que eu estou dando destaque de vermelho, que eu vou chamar de X. Essa aqui de baixo, professor, vale exatamente 30 metros. Então, a gente vai estar analisando este triângulo aqui, professor. Para nós acharmos a altura do prédio, após encontrarmos o X, eu vou ter que somar com este pedacinho aqui, professor. Esse, que eu vou colocar com a corzinha azul aqui, ó. Esse aqui, professor, de baixo, vale 3 metros, professor. Vale 3 metros. Deixa eu ver aqui, ó. Com certeza, eu acho que sim, Gabriel. Então, aqui, professor, nós vamos usar tangente, professor, porque o X, ele é o cateto oposto do 30. Tangente de 30 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a X sobre 30. Simplifica esse com esse, sobra 10, sobra 1. Faz a multiplicação em cruz, esse vezes esse, esse vezes esse. X vezes 1 dá X. 10 vezes raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3 metros. Prof, tá aqui. Achei a altura do prédio? Quase.
Você encontrou o X. Professor, a altura do prédio vai ser o X, não é? Deixa eu pegar aqui, cobrir isso aqui. Só para não atrapalhar. A altura do prédio, professor, vai ser essa distância aqui é o X, com, professor, esse 3 metros aqui. Quanto foi que deu o X lá? 10 raiz de 3. Então, a altura do prédio, professor, é o 10 raiz de 3. Eu vou até pontilhar, que vai ficar mais fácil você entender. Esse pedaço, professor, deu 10 raiz de 3 metros. E esse pedaço é 3 metros. Então, a altura do prédio, professor, vai ser 10 raiz de 3 mais 3 metros. Desse jeitinho mesmo que a gente coloca a resposta. Deu certinho? Foi tranquila, né? Parabéns, Gabriel, com certeza. E esse aqui? Vou falar nada. Minha diretora, 2 minutinhos para o Gabriel achar para mim a altura desse prédio. E para todos que estão presentes, lógico. 2 minutinhos. Opa, olha, a gente volta. Calma aí, Gabriel. Calma aí. Deixa eu ver aqui o que foi que tu colocou para mim. Você considerou ali para mim o ângulo de 60, H sobre 20, mas vamos lá, vamos tentar entender. 20 não é só aquele pedacinho do A para o B? E você fez com um ângulo de 60? Qual foi aquela dica que nós colocamos para vocês? Professor, esse aí é aquele... Tem quantos triângulos? Ah, professor, tem 3 triângulos. Aí tem um triângulo isósceles, professor. Aí tem um triângulo isósceles. Aquele 20 ali que você colocou, Gabriel, ele é o lado daquele triângulo AB, aí a pontinha lá, no caso, do topo do prédio. Mas aquele triângulo ali não é retângulo. Ele não é retângulo, Gabriel. Entendeu? E aí, ó. Considerei 2 ângulos de 45. Mas vamos lá. 2 ângulos de 45. Qual que é o triângulo que é isósceles? É esse ângulo todo, Gabriel. Ó. Esse cara aqui todo é um ângulo de 45 graus. Aquele ângulo todo é um ângulo de 45 graus. Entendeu aí, ó? Então, nesse caso, eu posso dizer que isso tudo aqui é X. Tá só a setinha mesmo. Eu posso dizer que essa distância daqui
para cá, ela é x também. Você entendeu a diferença? Por isso tem que ter cuidado. Eu não disse naquela hora quando eu disse que vocês olhassem, só que vocês lembrassem, vai ter um triângulo isósceles, mas eu tenho que ter cuidado em verificar que triângulo isósceles é esse. Nesse caso aqui, professor, se isso tudo é x, eu posso dizer que esse pedaço aqui, ó, é 20 menos x. Você entendeu? Eu posso dizer que este pedacinho é 20 menos x. Agora eu posso fazer a questão analisando esse triângulo. Só trocar a cor do marca-texto aqui. Agora dá de eu analisar esse triângulo. Nesse caso, o cateto oposto é x. E o cateto adjacente é o 20 menos x. Entendeu? Sob o ângulo de 60. É porque o 20 lá, quando você considerou, ele não é lado de um triângulo retângulo. Que é outra coisa que a gente vai dar do primeiro grau. Acho que sim. Aqui no caso, professor, vai ser tangente de 60 graus. É o cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3, que é x sobre 20 menos x. Aí resolver. Produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse, esse vezes esse. Vai ficar... x vezes 1 vai dar x, professor. Estou fazendo aqui, ó. Esse aqui é 20 menos x. Esse aqui é x. Ficou x vezes 1, que embaixo é 1, né? Dá x. Aí vai ficar a raiz de 3, que multiplica 20 menos x. Tem que fazer aqui a distributiva. Vai ficar x é igual a 20 raiz de 3 menos x raiz de 3. Ou raiz de 3x. Vou botar raiz de 3x. Esse raiz de 3x vai passar para o primeiro membro somando. Vai ficar x mais raiz de 3x é igual a 20 raiz de 3. Fator comum x que multiplica 1 mais raiz de 3 é igual a 20 raiz de 3. Dá uma continha grande. Professor, passa esse 1 mais raiz de 3 dividindo, vai ficar x é igual a 20 raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3. Temos que racionalizar, não é? Aqui é um pouquinho diferente a racionalização. Vai ficar 1 menos raiz de 3, 1 menos raiz de 3. Façamos a distributiva em cima, né? Só que embaixo vai ficar... Acho melhor nem multiplicar agora não, porque vai ficar 20 raiz de 3, que multiplica 1 menos raiz de 3, dividido. Não sei se vocês lembram, mas embaixo fica um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 1 menos 3. Embaixo vai dar menos 2, professor. Que dá para simplificar. Vai ficar menos 10 aqui, professor. Multiplicando, vai dar quanto? Menos 10 raiz de 3. Menos 10 raiz de 3 vezes 1, menos 10 raiz de 3. Menos 10 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar mais 30. Professor, a resposta vai ser essa aqui. 30 menos 10 raiz de 3 metros. Essa aqui é um pouco complicada para quem não lembra da racionalização. Deu um pouquinho de trabalho. Agora, eu acho que facilitaria se a questão tivesse informado para a gente, considere que raiz de 3 vale 1,7. Porque aí não haveria necessidade da racionalização, que para mim é a parte mais difícil dessa questão. Professor, e se ele não der o triângulo? Como é que eu faço? Na leitura.
Lê comigo aqui, ó. Uma pessoa em nível do solo. Tá aqui, professor. Tá aqui o solo. Tá aqui a pessoa em nível do solo. Tá aqui zoiando o professor. Observa o ponto mais alto de uma torre vertical. Tá aqui a torre, professor. Tá aqui a torre, professor. Mande do meu desenho, não. Pronto, professor. Observa, né? Sob um ângulo de 30 graus, professor. De boa. Aproximando-se 40 metros da torre. Caminhou, 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 professor. O senhor está aqui agora, ó. Aproximando-se 40 metros da torre. Ela diz que passa a enxergar a torre sob um ângulo de 45 graus. Ele quer saber a altura aproximada da torre. O que é que você acha? 40 menos x? Você acha, Gabriel? Acho que não. Acho que não. Aqui no caso ele não pediu para a gente considerar, ele só enxergava a torre inteira. Deixa eu ver aqui. A pessoa em nível do solo. O solo está aqui, ó. É como se a pessoa estivesse dentro de um buraco, professor. O solo não ia estar aqui, no caso. A torre ia ser só isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Tá aqui, ó. Nível do solo é isso aqui mesmo. Ele não considerou o tamanho da pessoa, não. E aí, como é que eu faço aí para estar localizando? Não é 40 menos x, não. Não é 40, porque o 45 é só para cá, ó. O 45 é só para cá. Eu posso dizer, Gabriel, que a altura aqui, ó, é a mesma daqui, ó. Aqui também vai ser H. Porque esse lado é igual a esse, ó. Esse lado é igual a esse. Porque esse triângulo aqui ele é isósceles. Esse. Então, se aqui for H, aqui também é H. Então, eu posso dizer que se eu for considerar todo o triângulo, esse aqui, ó, eu tenho que, para aquele ângulo de 30 graus, o cateto oposto é H e o cateto adjacente é 40 mais H. Ou se você chamar de X, 40 mais X, fica a seu critério. Entendeu? Não? Vai ficar com uma atividade de casa para vocês. Vou cobrar na próxima aula. Vou até deixar aqui, ó. Pensa aí direitinho. Já deixei montado. Já deixei montado. Deixa eu ver como foi que você fez aqui. Quase. Só um detalhe, Gabriel. Você usou tangente, né? Você usou tangente. Será que a tangente, o valor é esse aí mesmo? Pensa um pouquinho. Vê direitinho. Um detalhe de nada aí. Tá chegando lá. Tá chegando lá. Meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.